Olá, bem-vindos ao Hemato Talks. Esse café, essas conversas comigo, Natália Zing, junto com a minha dupla, Thais Fischer. E hoje a gente tem o prazer de trazer o Frank direto do bastidor da Oncohemato, da farmácia. Então, ele tem uma grande expertise dentro da farmácia clínica da oncohematologia, especificamente, né? Que é a nossa área assim, de maior paixão. E a gente queria, então, agora discutir novas tecnologias, novas medicações, né? Então, como que foi a chegada dos bispecíficos, do Carticel, principalmente com o seu olhar da parte da farmácia? Primeiramente, obrigado pelo convite. A introdução de novas tecnologias no cenário do nosso país é um desafio. Muito se vê a introdução de novas tecnologias pela pesquisa clínica, mas também tem a estrutura. Então, para a farmácia clínica, acho que contribuir com o fortalecimento de uma estrutura segura, ampla e adequada foi um pontapé inicial e com muito sucesso que tivemos. Traduzir isso nas acreditações específicas para oncohematologia, que hoje a gente pode falar que é a FACT. Então, implementar isso também é uma ferramenta trabalhosa, muita parceria, mas quando eu trago a tecnologia propriamente dita, eu tenho que me cercar de novos saberes, novos conhecimentos. E depois, quando eu coloco isso num aspecto de acesso, eu tenho que entender que as novas tecnologias ela têm um custo muito elevado. E para a farmácia clínica, mais responsabilidade. Imagina só, chegar um medicamento e você fizer uma dissolução, uma diluição incorreta. Preparar a medicação e o paciente ter uma instabilidade. Então, para tudo isso, tem aí um planejamento. E aí, acho que nesse cenário do terapia celular, do bispecífico, isso ainda é mais fino ainda, né? Porque existe um escalonamento de dose, Perfeito. ampolas diferentes, a solicitação do farmacêutico. Então, assim, o conhecimento tem que ser ainda maior, né? Quando a gente está diante, porque várias vezes a gente está lá na ponta da prescrição, a gente não imagina como desencadeia tudo. E os pontos, né? Eu estava dando uma aula esses dias e tinha farmacêuticos também, e eles falaram: Thaís, a gente teve muitos problemas de distribuição, porque quem mandava a medicação não conhecia o escalonamento. Então, assim, realmente novos desafios, né? Que precisam ser incorporados ao dia a dia. Essa análise desses novos desafios, ela vem lá na padronização, né? Que é quando você entende a tecnologia que você está preconizando para fazer parte do seu arsenal medicamentoso. E aí, depois, preservar e orientar a cadeia de supply chain, né? Então, a partir da prescrição, o que eu compro? Qual é o nível de cuidado com o medicamento? Ele faz parte de uma cadeia do frio? Ele é um termolábil? Ou ele pode ser armazenado em outro ambiente? Então, hoje, a farmácia clínica não é só um instrumento dentro de uma central de técnica de quimioterapia. Ele é um farmacêutico que participa da dinâmica, da jornada do medicamento. Para você, qual foi o maior desafio, assim, na incorporação do CAR-T, do bispecífico? O que você sentiu na pele ali? Com a vinda, né? Eu tô no AC, é uma instituição número 1, né, de terapia celular, a gente fez muito, no estudo clínico, no privado. Como foi? Qual foi o maior desafio? O que sentiu na pele, assim? Primeiro, nós aprendemos com os estudos clínicos. Sim, claro. Mas antes de aprender com o estudo clínico, nós tivemos que fazer os protocolos sem o paciente. Então, tudo que a gente planejou não tinha o paciente ainda. E quando o paciente chegou, tivemos que mudar todo esse planejamento, porque nós pensamos que nós iríamos internalizar um paciente de CAR-T dentro do transplante, e esse transplante, que não era um transplante, né, eram células que eram para o paciente modificadas, elas foram infundidas. E o nosso planejamento era: cadê as reações? Será que eu tenho que ficar segurando na mão desse paciente o dia inteiro? Será que eu tenho que ficar o dia inteiro olhando esse paciente? Acho que os primeiros eu fiquei assim. Então eu entrava todo dia no quarto do paciente mais de uma vez. Eu queria entender qual que era o momento que a gente definia o que era ali uma COS, né? Uma síndrome de liberação de citocinas, ou uma neurotoxicidade. Então foi difícil qual momento eu iria intervir junto à equipe médica? Mas também a farmácia teve que se reestruturar. Por quê? Porque a velocidade de liberação dos medicamentos, né? O cuidado, o quanto tempo eu teria, que era
uma decisão contratual de notificar ao fabricante, a Anvisa. Então, tudo isso trouxe muitas responsabilidades. Inclusive, muita gente não sabe, né, desse feedback que o farmacêutico faz das reações adversas graves, que é a obrigatoriedade de vocês, né? Isso é muito interessante também. É um ponto de farmacovigilância que deve ser desenvolvido dentro do sistema de saúde, é a notificação. Então, a permeabilidade não só do farmacêutico, a notificação ela pode ser feita por qualquer profissional de saúde, em qualquer âmbito de saúde. Então, se o meu E a gente paciente, notifica muito pouco. E nós notificamos... Em prontuário, a gente já notifica pouco. Isso, então a descrição. Hoje o que a gente faz é uma busca ativa com os trigger truths, que a gente chama, que são os medicamentos gatilhos, mas também, propriamente dita, do farmacêutico que está olhando aquele paciente. Então, no CAR-T, ele trouxe essa premissa como prioridade. Então, era a prioridade número 1, em 24 horas notificar o fabricante e o Vigimed. Então, tivemos que ter isso também. Mas, além de tudo, uma reestruturação do próprio serviço, porque o médico escreveu melhor. A enfermeira também evoluiu melhor. A equipe multi se empoderou, porque ele tinha que olhar a evolução do neuro, que nós não tínhamos tanta permeabilidade a esse profissional, né? Então, a estômago também evoluiu, porque ela também tinha que olhar muitas coisas dentro da prescrição. Então, foi uma sinergia. Então, isso trouxe também um ambiente de maior sucesso dentro do Vigimed, dentro da farmacovigilância e dentro das terapias inovadoras. Porque, imagina, toda aquela terapia, todo aquele custo, porque ela onera, né, ali o paciente, o convênio, o sistema. A expectativa do paciente, traduzindo tudo aquilo em algo que a gente não tinha uma percepção, não tinha tantos pacientes, era novo. Então, trabalhar com o novo também é um desafio. Sim. Ele traz, eu acho que as mudanças trazem, a gente observa as nossas fragilidades e fortalece, né? Então, ele traz agora novas seguranças para as outras medicações. Para desenvolver, crescer. E uma das coisas que o paciente pergunta muito, a gente falou de CAR-T, falou dos bispecíficos, mas voltando um pouquinho, né, ao dia a dia da farmácia, o médico prescreveu como na cadeia, a gente já conversou em outro episódio sobre a cadeia, mas eu queria que você falasse por que demora 3 horas para a quimioterapia voltar para o paciente? Porque eles ficam tão ansiosos, né, com aquelas Não, isso a gente falando, assim, quando o paciente está internado, né? Às vezes você prescreve uma dipirona e ele fala, nossa, por que demora tanto? Por que já não tá aqui? Explica pra gente os processos, as validações. Ainda aqui, mas até quando, num cenário ambulatorial, acho que esse é mais ainda, né? Que ele vai com o horário agendado e ele chega. Mas aí eu cheguei e não tá pronto. É muito interessante isso, então, porque a gente entende como que funciona. Mas o paciente também demorou pra entender. A gente também quis que fosse mais rápido. O que acontece, né? Por que muitas vezes quando o paciente chega, esse medicamento não está disponível? Essa é uma pergunta muito interessante por entender que o bastidor acontece muitas comunicações. Então, o paciente, quando ele chega no ambulatório, ele abre a sua ficha e espera, ele passa geralmente para atendimento médico, que dá uma olhada nos exames que ele já colheu. Aí passa com a enfermagem, e a enfermagem dá o apto. Aí sim começa a cadeia de produção da quimioterapia da bolsa desse paciente. Personalizada para ele, onde vai ser revisitado, essa prescrição possivelmente já foi validada, mas ela vai cair dentro de uma central de manipulação de quimioterapia. Essa central de manipulação... Reforçando esses aspectos que você colocou. Então, por exemplo, a gente prescreveu, e num cenário privado, principalmente, você tem que ter um tempo entre a prescrição, o convênio autorizar e o paciente fazer. Perfeito. Então, ele prescreveu. Daqui, vamos dizer, 15 dias, quando o paciente volta para efetivamente receber o tratamento, a gente tem que checar se o peso não mudou, se de repente é algum remédio que precisa ajustar para a função renal, ajustar a função renal. E, inclusive, se ele chegou num estado clínico bom, se de repente ele não chegou com uma infecção, se não chegou com a pressão ruim, que realmente ele não vai poder receber a medicação. E tirando a parte clínica, também se o paciente chegou. Porque vamos dizer, se você prepara todo o remédio, o paciente bate o carro, porventura, esquece alguma... E ele não chega efetivamente no hospital. Vai se perder aquele tratamento. E lembra que esses remédios hoje em dia são muito caros também, né? Então isso tudo inclui Isso tudo inclui dentro dessa jornada que a gente chama. E aí, voltando um pouquinho, quando o paciente ele chega,
bolsa de quimioterapia não vai estar pronta, porque é personalizada, é para aquele paciente. Depois disso, tem as conferências, né? Novas conferências para ver se está certo dose, a via, a frequência, diluição. E aí sim, hoje algumas instituições têm o prazo de quando o paciente abre a ficha com o hábito da enfermeira, é 1h30 para aquela bolsa chegar até o paciente. Mas tem algumas instituições que podem ter um maior volume, isso atrasar um pouco. Mas hoje, quando a gente também fala do preparo, a gente tem que sempre pensar naquela bolsa que foi produzida e não foi administrada. Então, quando a gente permeia aí o ecossistema, né, da sustentabilidade ambiental, isso virou um resíduo. Então, esse resíduo também tem um descarte. Então, também estou aí, querendo ou não, utilizando uma ferramenta de sustentabilidade, o descarte correto. Então, não é só a produção. É como é a segurança pela ISO 14001, o processo sustentável, a destinação correta desse resíduo. Então, tudo isso que não vai jogar, né, na pia, no vaso sanitário. Então, é algo que você tem que... E aproveitando esse ensejo, inclusive os remédios em casa, né? Não devem. Não podem ser descartados no lixo comum, Jamais. né? Sim, isso é muito importante, que as pessoas não sabem. É muito comum você ver, onde você deixou o remédio? Obviamente, a gente tá falando do extremo, que é a quimioterapia, mas mesmo os mais de pirona, Tilenol, não é para ser descartado no lixo comum. E hoje, todas as farmácias, drogarias, elas possuem, né, caixas que dão esse destino. Recebem, né? Recebem esses medicamentos e dão o destino correto dos medicamentos. Porque caso você jogue um medicamento no meio ambiente, você está contaminando o solo, né? Os rios. Lençóis freáticos. Então, olha que importante também a gente ter essa consciência social. E também falar de estabilidade, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente falou muito na época do Covid. Sim. Que a gente tentava minimizar o tempo. Teve alguns lugares, a gente até tentou pensar em tratamentos que pudessem ser domiciliares, né? Então, às vezes, algum tratamento que o paciente fazia no hospital, levar ele de forma como home care, né? Pro domicílio, na época do Covid, mas muito tem a ver com a estabilidade do medicamento. Então, explica o que é essa estabilidade. Perfeito. Cada medicamento, no seu desenvolvimento farmacotécnico, que o farmacêutico ama falar essa palavra, que é a construção do medicamento propriamente dito, ele tem uma estabilidade. A molécula, ela permeia um tempo, né, para que ela tenha aquela ação. Então, aquele tempo, ela pode falar que ela é estável e fará o que ela precisa. E aí, quando a gente olha para a estabilidade hospitalar e quando a gente volta para o Covid, a gente tinha uma escassez de medicamentos, né? Sedativos, né? Alguns antineoplásicos, desabastecimento na cadeia, né? Mundial dos ativos. Então, a gente sofreu um pouquinho, porque grande parte dos ativos ela vem da China ou da Índia. Então, toda essa cadeia de abastecimento fez com que nós redesenhássemos toda a estratégia. Porém, foi um desenho a partir das premissas dos estudos clínicos dados pela indústria. Então, nós não tiramos da nossa cabeça uma estabilidade. A indústria falou, olha, esse medicamento é estável por 10 horas, 12 horas, 20 horas. E a partir disso, numa dinâmica segura de manipulação. Então, não poderia manipular em qualquer lugar. Tinha que ter um fluxo laminar. Tinha que ser só para aquele medicamento, a entrada de outro tinha que ter limpezas adequadas. Então foi naquele momento, passou a pandemia, voltou ao normal, porque eu não poderia continuar com aquele plano emergencial nos tempos de hoje que nós não temos a pandemia. Então vale ressalva que tudo deve ser feito baseado em literatura e também os arcabouços técnicos, os compêndios que a indústria nos dá. Então, essa é uma parte muito importante. E aí, quando a gente volta para o hospital, na quimioterapia, a estabilidade é um estudo, né? Então, se tem estudo, pode-se fazer. Se não, não pode. Muitas vezes o médico fala, olha, eu tenho que atrasar a quimioterapia do paciente 3 horas. Pode? Não pode. Por quê? Porque a estabilidade vai perder a estabilidade, aquele medicamento pode não fazer efeito e o paciente pode ser prejudicado. E aí a gente volta para aquele momento, porque é tão importante a gente fazer
todos os check-ups antes de dar o apto, né? Isso, né? Muitas vezes a gente quer falar assim, o paciente quer ir embora rápido porque ele vai Sim. pegar trânsito. E a médica não viu o hemograma e dá o apto. Aí depois ela vê o meu hemograma, o paciente tá neutropênico, né? O paciente teve uma febre que ele não falou. Ou então ele pisou no hospital, depois que a enfermeira deu o apto, ele falou, olha, não tô me sentindo bem. Tô gripado. Tô né? gripado. Então tem coisas que sempre tem que ter um relacionamento. E sempre dê o apto a partir do adequado, correto, que pode seguir. Porque, querendo ou não, a central de quimioterapia é uma fábrica, né? Então é uma fabriquinha, tem que ser um processo, e esse processo tem que ser cíclico. Depois de produzido, esse medicamento eu não vou conseguir, talvez, aí mudar para outro paciente. Por quê? Porque é uma terapia personalizada. E aí, acho que a gente também aproveita esse espaço para convidar os pacientes a também fazerem parte dessa cadeia de checklist. Perfeito. Então, o paciente ele também tem que saber o tratamento que ele está fazendo. Quais são as medicações que ele faz? Que dia que ele faz? Ele não pode ter um papel muito só passivo, né? Ele também tem que ser ativo nesse papel. Ele também tem que fazer parte dessa checagem. Por isso que também na dispensação hospitalar se pergunta o nome todas as vezes, né? Muita gente fala assim, mas por que ele vai perguntar o nome todas as vezes? Da data de nascimento? Isso é muito importante para que a gente garanta a segurança. Além do que, existem nessa cadeia, como tem o farmacêutico do bairro, né, que pode, de repente, entregar uma caixa que não é adequada. Então, a importância do protagonismo, ou uma distribuidora, que não são pessoas da área da saúde, né, são pessoas que não são... Você colocou alguns remédios, a gente tem que lembrar que alguns remédios não são dispensados num ambiente hospitalar. De saúde, né? Seja uma clínica, seja um ambiente Nem hospitalar. farmácia, às vezes, são direto na Muitas casa. vezes eles são entregues direto para o paciente. Então, às vezes, quebra principalmente o vínculo com o farmacêutico, né? Com o médico vai continuar o teu link, mas quebra esse link que a gente já conversou muito sobre a farmácia. Então, aí entra o protagonismo mais ainda do paciente, de checar o que foi que ele recebeu, se veio de forma adequada. A gente também tem algumas histórias de paciente que recebe a caixa. Da distribuidora, né? Por exemplo. Recebe a caixa, às vezes não tá de uma forma adequada. Às vezes a gente também, eu costumo pedir para meus pacientes, quando tem distribuidora na jornada, você pode me mandar uma foto, né, do que você está recebendo, ou espere a consulta pra gente começar, pra gente validar. Caixa, né? Traz a caixa. A gente pede pra trazer a caixa pra explicar também, dependendo do que Mas o foco é tratamento. que o paciente também seja ativo no processo. Isso. E não fique assim, poxa, por que ele tá me perguntando todas as vezes meu nome, meu telefone, Não tá tudo escrito né? Não tá aí? tudo. Não, porque isso é importante, né? A dupla, tripla, quádrupla checagem, ela tá pura e exclusivamente para garantir segurança, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E o inverso, né? A farmácia clínica também faz esse contato com o paciente, né? Para entender aderência. Queria que você falasse um pouquinho da adesão, de como está sendo tomado e de como está recebendo. Até para dizer assim, olha, eu recebi a minha medicação da distribuidora numa temperatura que não estava adequada. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que proceder? Lacre, qualquer coisa assim. Nesses assuntos, eu acho que, além do protagonismo, o paciente ele tem que fazer parte como barreira de segurança, né? Então, essa comunicação é uma educação continuada junto ao paciente. Então, eu já tive relatos desse paciente que veio distribuidora, e aí era uma medicação, entregaram uma e era outra. E as distribuidoras não são médicos, eles né? não são médicos. Eles não são farmacêuticos, não são médicos. Eles nem sabem, eventualmente, o que eles estão distribuindo. Perfeito, né? E também... Esse erro foi pego por quê? Porque o médico tinha o apreço de pedir foto da caixa. É muito comum. Né? Muito comum. Ele falou... E aí, o paciente, na cabeça dele, era por causa do custo. E, na verdade, não é. Era um momento de segurança. Era um outro distribuidor que estava entregando ao paciente. E depois disso, né? O paciente saber o que é um armazenamento. Olha, o senhor vai receber um medicamento que tem que ser armazenado na geladeira. Mas pode ser junto com os alimentos? Não pode ser junto com os alimentos. A senhora vai ter que separar um local, vai ter que ter uma caixa adequada. Olha, tem dúvida? Procura o farmacêutico. Então, como transportar? Como é que eu levo pro hospital? Isso. Como é que eu trago Posso deixar isso no carro? A temperatura do carro. Às vezes até a luz, né? Onde pega a luz? Incidência de luz direta. E no nosso país que a gente tem todas as estações no mesmo dia. Então, quando o paciente, né? Hoje a gente tem uma malha logística complexa. O nosso paciente tem dimensões gigantescas.
Porém, ela não é sabidamente conhecida por todos. Então, um medicamento que é entregue lá no Amazonas é muito diferente do medicamento que é entregue em São Paulo, Sim. porque a malha logística é muito diferente. E aí, quando o paciente identifica que tem uma não conformidade, ele tem que ter um elo de comunicação com alguém, seja o farmacêutico, o médico, um familiar que ele possa consultar, porque muitas vezes os familiares estão dentro da dinâmica do paciente. E um dos focos aqui do Hematotalks é justamente, a gente sempre fala isso, que conhecimento é poder, né? Perfeito. E para você dar poder para todas as partes da cadeia, né? Quanto mais você tiver conhecimento, mais a gente vai poder ter poder de exigência, poder de decisão e poder de saber que tá fazendo o que é certo, né? Perfeito. E assim, viu uma não conformidade, devolve. Sim. O distribuidor, contato. ele foi correlacionado dentro, né, do sistema a entregar o medicamento correto. A entregar o medicamento na sua temperatura, né, no seu grau de especificidade. Ele foi pago por isso. Então, se chegou na sua casa o medicamento que é termolábil, chegou lá a 15 graus, tudo derretido o gelo, devolve. Por quê? Porque isso é segurança da sua saúde, né, e do seu familiar. Então, E a gente tem aqui no Hematotalks também, né, Nath? A gente tem uma... Sempre pergunta para os nossos convidados, se você tivesse a possibilidade de dar um conselho para um jovem hematologista, e aqui eu vou abrir para um jovem farmacêutico. Qual seria esse conselho? Para os dois ou separado, tanto faz. esse é um conselho muito bom, né? Que eu venho há alguns anos trabalhando com educação farmacêutica dentro da oncohematologia. Então, quando eu cheguei, nós não temos uma academia de oncohematologia dentro da farmácia clínica. Não existem os estudos que o farmacêutico direciona específicos da oncohematologia. E eu aprendi isso com médico. Mas médico me ensinou a ciência baseada no paciente, mas de forma médica. E aí eu sempre traduzia isso. O que o farmacêutico pode contribuir, né? Dentro desse risco que o médico falou, da lise tumoral, da neutropenia, da septicemia, como contribuo? E aí, o que eu traria para o farmacêutico novo, que acabou de se formar? Isso. Qualificação, procure cursos, faça coisas, o que você gosta, porque você tem que amar a oncohematologia. Quando eu falava de oncohematologia para os farmacêuticos, eles falavam, meu Deus, só daqui 20 anos, 10 anos que você vai conseguir implementar isso. Eu falei, não, vai ser nesse tempo, vai ser do Frank do presente. E para esse novo, tenha curiosidade. Entenda o que é hematopoese, conheça o que é um linfócito, porque o médico da oncohematologia falou o dia inteiro disso. É verdade. Eu acho que você colocou muito bem, e acho que você colocou também, durante a nossa conversa também muito bem, essa questão de curiosidade. É ir atrás e tentar fazer exercício de entender a clínica que tá acontecendo Isso. versus olhar pra trás ou olhar pra frente, né? Olhar no retrovisor, ver o que foi que tomou, o que aconteceu, por que tá assim, ou o que a gente poderia fazer diferente, o que a gente pode fazer diferente daqui pra frente. E pro farmacêutico, um pouquinho aí que já tá na área, ser um pouquinho além da curiosidade, tentar se comunicar com os diferentes. Né? Tentar se comunicar com aquele médico que talvez ali fale pouco, Não esteja tão que aberto. não esteja tão aberto, tenha dúvidas. Eu acredito que o meu diferencial sempre tive muitas dúvidas, né? Eu falava, isso aqui não tá correto. Então eu sempre fui impaciente, né? A gente tem que ser um pouquinho impaciente com algumas coisas, falar, isso aqui não tá correto, isso aqui não era para acontecer. E na análise de eventos, pergunte sempre, isso aqui não é um erro? Porque muitas vezes nós pensamos que o evento já é previsível. Muitas vezes não é previsível. Muitas vezes aquela terapêutica não era adequada e talvez nem a correta. Por quê? Porque passou por todas as barreiras e ninguém identificou. Então, chame o seu prescritor, chame o seu médico e fale, doutor, isso está correto? Né? E não é correto de uma forma, né, assertiva, negativa, não é isso. Mas é de uma forma construtiva que pode estar errado, né? Que aquilo pode ser um processo inseguro. A gente tem que sempre checar e revisitar. Sempre. E eu acho que também, pro farmacêutico do futuro, que eu acho que a gente sempre falou, né, do passado, quem começou, pro farmacêutico do presente e do futuro, que seja aliado dessa equipe, produza conhecimento técnico-científico, traduza valor para a farmácia clínica, traga insights valorosos
porque nós temos muito a contribuir. A farmácia clínica, ela pode transformar a saúde, Com certeza. né, do aspecto de segurança, trazendo o valor do processo e também sempre priorizando o paciente. E o jovem hemato? O jovem hemato, aí é o que a gente sempre faz dentro, acho que, da nossa própria estrutura. Nós temos muitos residentes e fellows, eu acredito que de uma forma mais simples, sempre humilde, entender aí a dinâmica também do novo. Imagina que o hemato acabou de começar, ele também tem suas dúvidas e seus anseios, e você pode direcioná-lo. Então, dentro dessa jornada eu consegui aí contribuir com alguns hematos, né? Vários por esse Brasil, e hoje dentro da nossa própria instituição a gente tem, né, a Vanessa, a Júlia, que também passaram para trabalhar junto conosco, mas também tiveram uma curva de aprendizagem, e sempre acho que foram perceptíveis, acolhedores, entendendo o papel e responsabilidade de cada um. Muito obrigada. Obrigada, Eu foi que agradeço. uma conversa muito engrandecedora, eu diria. A Com gente certeza. traz sempre pontos importantes da área multi, né? Que a gente pode nos fazer crescer, observar, entender o outro melhor para poder ser melhor, né? Acho que todos os dias. E o Com certeza, acho que a gente pode resumir em comunicação. Comunicação, eu acho que respeito sempre acima de tudo. E acho que você falou muito bem, curiosidade, sempre querer. Eu acho que ter anseio de ser melhor, né? A gente sempre pode ser um pouquinho melhor todos os dias. Perfeito. E contribuir também com toda a equipe. Então, eu aprendi com médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais e outros diversos profissionais que trabalharam comigo. Acho que cada um foi dando o seu tempero. Sim. E aí a dinâmica certeza. ficou cada dia melhor. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Convido a todos pro café. Deixem as suas perguntas pra gente, pro Frank. Lembrando que E todos os sugestões. episódios saem no Spotify, no YouTube e tem os shorts no Instagram. Obrigada.